Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Mas meus amigos, não tem mais campeonato em curso. Dezembro, férias, campeonatos com seus términos. Com isso, resenha com Magalhães para não ficar parado, porque não se pode parar, o futebol não para nunca. Vamos fazer uma análise não aprofundada, porque senão fica muito grande o vídeo. Uma análise estatístico de números e uma visão do que foi 2018 para o seu time. Com foco no Campeonato Brasileiro. Nada muito longo, um apanhado geral do que foi o ano. Então vamos lá. Dessa vez vamos falar do terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Estamos falando do Internacional, o Inter de Porto Alegre, o Colorado. Colorado que surpreendeu muita gente. Nem mesmo o mais otimista do torcedor colorado imaginava o Inter no final do Campeonato Brasileiro disputando o título, porque o Inter disputou até o final. Nas últimas rodadas que acabou perdendo a chance, mas foi disputando até o final. Torcedor do Inter, vamos lá. Você não imaginava. O Inter estava vindo da Série B para a Série A, disputou 2017 a Série B, subiu para 2018. Teve um rendimento menor em 2017, porque jogou a Série B. Vem para 2018. Nenhuma contratação de impacto. Então entrou no Campeonato Brasileiro com o peso, com o nome do Inter, independente que estava voltando para a Série A, mas a expectativa era se organizar administrativamente e no futebol, fazer um campeonato brasileiro agradável, para que em 2019 pudesse galgar coisas maiores. Porém, as coisas foram antecipadas. Essas coisas maiores é a Libertadores, que o Inter está em 2019, já na fase de grupo. Então, o ano do Inter, a meu ver, meu amigo torcedor colorado, foi muito melhor do que você imaginava. Vamos lá por números, alguns números. Bom, diferentemente dos dois times que terminaram na frente, Palmeiras e Flamengo, o Inter disputou menos campeonatos. Porque Palmeiras e o Flamengo disputaram a Libertadores. E o Inter não disputou. Com isso, o Inter jogou menos no ano de 2018. Palmeiras disputou 74 jogos, Flamengo acho que 67 e o Inter 57. Faz diferença no comportamento físico do jogador. E o treinador do Inter aproveitou muito bem que o Inter só estava, em grande parte do Campeonato Brasileiro, só estava no Campeonato Brasileiro. Não estava disputando mais nada, não tinha Copa do Brasil. Então, só. Então ele usou muito bem o vigor físico, a velocidade do Inter. Chegou um determinado momento no Campeonato Brasileiro que essa força física do Inter começou a cair. E eu falei aqui no canal, se o Inter continuar jogando do jeito que está,
com essa velocidade, não vai conseguir chegar até o final do Campeonato Brasileiro. O time vai dar uma queda acentuada, porque a preparação física vai desabar. O Inter está jogando muito acelerado. Não dá para aguentar. E o time percebeu isso, o treinador percebeu isso. Começou a cadenciar um pouquinho mais o jogo. O Inter deu uma caída, mas voltou a subir porque cadenciou mais o jogo. O time do Inter passou um momento do Campeonato Brasileiro que o próprio treinador falou: não gosto de jogar com a bola, não preciso da bola para jogar, sou um time reativo, jogo no contra-ataque. Funcionou durante um período. Só que chegou um determinado momento que começou a ter muita dificuldade, porque os times já sabiam como o Inter jogou. E o Inter começou a ficar cansado. Então o Inter teve que dar uma mudada. O seu treinador, Odair, muito inteligente, começou a mudar um pouco o jeito do Inter jogar. O tanto que mudou que o D'Alessandro entrou no time para cadenciar mais o jogo. Era o que eu falava. Sem o D'Alessandro ficava um time muito pragmático, um time muito voltado para velocidade, para força física, com menos toque de bola, menos, desculpa o erro ortográfico, o erro verbal, melhor, menos toque de bola. O D'Alessandro tem mais toque de bola. Tinha até o Camilo, mas o Camilo não conseguiu vingar no time do Inter. O Camilo não conseguiu dar esse toque no meio que o Inter precisava. Mas o Odair foi inteligente e percebeu isso. Nisso, o Inter mudou o seu jeito de jogar e conseguiu chegar até o final do campeonato, até quase o final, brigando pelo título. Então, o ano, como eu falei, do Inter foi melhor do que a torcida esperava, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Inter no Gauchão teve 13 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Não foi um bom gauchão olhando pelos números. Se você pega 13 jogos e perdeu 4 vezes, é 30% dos jogos. Muito, a meu ver, para o time do Inter. Porém, é o que eu estava falando. O Inter estava voltando da Série B para o Campeonato Brasileiro, não para o gauchão. Então estava tentando se encontrar. E o Inter, no início do ano, não conseguiu se encontrar. Não estava se encontrando. Com esses números, não conseguiu se encontrar. Não fez um bom gauchão. Aí vai falar, pô, mas o Grêmio também não fez. Tá, no início, mas depois o Grêmio foi campeão. Mas o Inter, no início do ano, ninguém esperava, principalmente com esse desempenho no Campeonato Gaúcho, ninguém imaginava o Inter terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Inter ficou nas quartas de final do Gauchão. O início do ano não foi o que a torcida imaginava. Por isso que eu repito, o ano foi muito melhor do que se imaginava. Copa do Brasil teve 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Olhando assim, pô, legal. Só que foi eliminado na terceira fase. Copa do Brasil também não foi legal. Aí você pega Gauchão e Copa do Brasil, meu Deus, o que será do Inter no Campeonato Brasileiro? Será que é a Série B de novo? Te garanto que muitos torcedores pensaram isso. Admita, meu amigo torcedor do Colorado, muitos pensaram isso. Inicia-se o Brasileirão. Inter começou bem? Não começou bem. Não começou bem. Inter começou mal. A torcida entrou em pânico de novo. Mas a coisa foi. E deu uma
ajustada. A gente pega aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Uma coisa que ajudou muito ao Inter foi a chegada do Rodrigo Caetano. A chegada do Rodrigo Caetano, que era do Flamengo, deu uma elevada no Inter. O Inter poderia ter tido o Guerreiro, que era do Flamengo, terminou o contrato, mas o Guerreiro, infelizmente, tomou uma punição que de uma covardia que fizeram Paulo Guerreiro, uma covardia, uma das maiores covardias que eu já vi no futebol. Uma das maiores covardias que eu já vi no futebol é o que fizeram com Paulo Guerreiro. Ele poderia ter ajudado muito o Inter em 2018. Mas 2019 está aí e ele vai ajudar, porque ele tem experiência, ele é bom jogador. Não é goleador. Não é goleador. Ele não é goleador. Goleador é o Damião. Ele não é goleador. Mas ele faz um pivô que o Damião não sabe fazer. E vai acrescentar muito ao time do Inter. E no Brasileirão, como eu falei, Inter teve 38 jogos, 19 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. O Inter perdeu menos que o segundo colocado, que é o Flamengo. O Flamengo perdeu 8 vezes. O primeiro colocado perdeu 4. Porém, o Inter empatou mais do que o segundo colocado. Também, agora em números, eu não sei se teve mais vitórias do que o Flamengo. Eu não, sinceramente, agora de cabeça, sinceramente, eu não me recordo. Mas no total, o Inter teve 57 jogos. Então o Inter vai ter que se preparar para 2019. Em 2019, tem no mínimo 6 jogos a mais. Por causa da Libertadores. Então já vai ali, ó, para 63. Já chega a quase o mesmo número de jogos que o Flamengo teve esse ano, que foram 64. Provavelmente vai entrar numa fase mais adiantada da Copa do Brasil. Poderá ter mais jogos no Gauchão chegando à final. Então vai ter que ter uma preparação física a contento, porque o ano vai ser mais pesado para o Inter, de acordo com as tradições do Inter. Teve 57 jogos, 29 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Sendo que dessas 12 derrotas, 7 foram no Campeonato Brasileiro. Teve uma apenas no campeonato, na Copa do Brasil, e 4 no Gauchão, aonde ele não foi muito bem. No Gauchão ficou pelo meio do caminho, na Copa do Brasil também. E você pegar os números, aí 12% vai dar o quê? 12 derrotas vai dar 20% mais ou menos. 5 vai dar 60%, 20%, 18% mais ou menos de derrotas. Muito isso causado pelo início do ano do Inter. E o início do Brasileiro também. Mas o Inter, meu amigo torcedor, vamos ser honestos, a expectativa não era essa, principalmente pelo início do ano. Então o Inter foi uma grata surpresa, não pela grandeza do Inter, que ninguém aqui está falando disso. Todo mundo sabe do gigantismo, do tamanho do Inter, mas pelo fato de ter vindo a Série B e o início do ano não ter sido realmente legal. Então, por isso, a torcida termina o ano muito feliz com o Internacional. O Inter tem um time bom,
Mas, para 2019, tem que melhorar pelo menos uns 30% a 40%. E não é só time, elenco. Que pode chegar a determinado momento do ano, que é isso que todos os torcedores esperam, que o Inter esteja em 3 competições. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Então tem que ter elenco também. O Inter não é um time milionário que está jogando dinheiro fora, mas vai ter que ir ao mercado para encorpar, além de poder ter algumas perdas. Goleiros, teve o Marcelo Lomba aí, elogiado, entre os melhores. Tem o Danilo Fernandes que se machucou, então vai ser uma briga boa ali, né? Na defesa, tem uma defesa consistente, mas vai perder o Fabiano, se não estiver enganado, o Fabiano acho que é do Palmeiras, a não ser que faça uma negociação. Porém, a meu ver, nem o Zeca e nem o Fabiano, para mim, corresponderam muito bem na lateral, a meu ver. O Zeca falta mais um tato de atacante, o Fabiano. E o Zeca defensivamente não é muito bom, até porque ele é muito baixinho. Então, mais complicado. Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta, Emerson Santos, Zeca, Wendel, Fabiano, Iago, também tem um problema defensivo. Klaus. Então, vejo que de repente uma peça ali, setor defensivo, seria uma boa. 2 peças, setor defensivo ali. Meio de campo, o Inter precisa de jogadores de qualidade no meio para toque de bola, não pode ficar só com o D'Alessandro. Camilo não rendeu. O Patrick não é esse cara. O Patrick é um cara mais de condução de bola, mais de força, que é aquele cara que tu não sabe se ele é um volante, se ele é um atacante pela ponta, ele fica mais ou menos ali no meio. É um jogador para esquema. Ramon, garoto. Gabriel, novo também. Dourado, já tem muita gente de olho, de repente o Inter não vai conseguir segurar, tem muita gente querendo levar ele embora. O Edenilson fez um bom campeonato que tem que ficar de olho também, porque senão o nego leva embora. O Camilo, de repente, pode ser envolvido, ou seja, no meio de campo, acho que o Inter pode perder algumas peças e vai ter que contratar pelo menos uns 4 ali para o meio de campo para manter um elenco para 2019. E no ataque, já tem aí o Paulo Guerreiro, que vai fazer parte desse elenco, porém precisa de mais uns 2 jogadores, com características de velocidade com drible curto. Tem que ter um jogador de velocidade com drible curto. Não um jogador de velocidade com drible longo, igual é o Potker, igual o Wellington Silva. Tem que ter, vou falar de novo, um jogador de velocidade, mas que tenha drible curto, para espaço, para pouco espaço. Se puder ter 2, um para cada lado, seria o ideal. Aí, mais o Paulo Guerreiro, o Leandro Damião, o Rossi, o Jonathan Alves, o Nico Lopes. Então, acredito que para montar um elenco para 2019, vai ter que contratar ali, a meu ver, uns 10 jogadores. Sendo que desses 10, pelo menos uns 4 para disputar a posição de titular. Não só para compor elenco.
O Inter está voltando ao patamar que nunca deveria sair. Só com o time que tem, vai ter problemas na Libertadores. Vai ter problemas tendo só o D'Alessandro como jogador de criação. Então precisa de peça ali no meio. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do Internacional do ano de 2018. A meu ver, o Inter surpreendeu, inclusive, a sua torcida, principalmente que não teve o início de ano dos mais favoráveis, e terminar na terceira colocação foi muito honroso, que dá uma perspectiva muito boa para 2019. Mas tem que contratar, porque 2019 o ano do Inter vai ser pesado. Vai ser pesado. Tudo o que a torcida queria. Tendo contratações, a gente entra aqui no canal e faz análise da contratação. Então, meu amigo colorado, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo Magalhães. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.